Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos esperar aqui um bocadinho que as pessoas entrem na nossa sessão. Eu sou a Inês Almeida, sou gestora de comunicação aqui da CCIP e estou como anfitriã deste webinar. Dou as boas-vindas aos nossos oradores, Miguel Almeida Henriques, Luís Pereira de Almeida e José Miguel Weinberg. Gostaria de vos informar que este webinar está a ser gravado e que a gravação será partilhada no canal do YouTube da CCIP. Informo também que o chat está aberto a todos os que quiserem fazer perguntas. Estas serão respondidas no final pelos nossos oradores, por isso sintam-se à vontade em deixar todas as perguntas que tenham aqui no chat. Passo então a palavra ao Miguel e desejo-vos a todos uma boa sessão. Até já. Obrigado, Inês. Muito bom dia a todos. Bom dia a todos os participantes neste webinar sobre a transição energética. O meu nome é Miguel Almeida Henriques e hoje vou ter aqui como colegas de painel o diretor-geral da Greenyellow Portugal, Luís Pereira de Almeida, e o diretor comercial da Greenyellow Portugal, José Miguel Weinberg. A nossa apresentação hoje, vamos tentar ser o mais objetivos possível e ir diretamente ao ponto. E, portanto, indo aqui à ordem dos trabalhos na agenda, vamos dividir esta apresentação em 8 partes. Desde logo, começar pelo tema, qual é que é a urgência da transição energética, que impacto que tem nas empresas. Depois vamos falar com uma breve nota sobre quem é que nós somos, a Greenyellow, o que é que fazemos. De seguida, vamos falar um pouco das vantagens da produção descentralizada, nomeadamente da necessidade de ter um bom projeto de engenharia, um bom projeto de construção, de operação, manutenção, para que as centrais para autoconsumo possam produzir de acordo com as expectativas. Depois, no ponto 5, vamos falar das vantagens da eficiência energética, nomeadamente na utilização de toda a tecnologia que está disponível hoje em dia, desde sistemas de gestão, desde bombas de calor, desde chillers, etc. Depois, no ponto 6, vamos falar um pouco no nosso modelo de negócios, como é que é este modelo de partilha de poupança sem investimento pelas empresas e sem dívida no balanço das empresas. E, por fim, talvez o mais interessante, dar alguns casos práticos, com exemplos de projetos onde estivemos envolvidos, tanto em Portugal como no resto da Europa, e, finalmente, um espaço para perguntas e respostas, com a possibilidade de termos um chat onde poderão colocar também as vossas questões e que nós iremos tentar responder. Obviamente que esta apresentação depois será disponibilizada e nós estamos naturalmente disponíveis para reunir com todos os interessados para apresentar propostas detalhadas para as vossas empresas. Passando aqui ao tema logo inicial, qual a urgência do tema da transição energética e como é que podemos fazer com que seja um motor da competitividade. Do nosso ponto de vista, existem 3 pilares que condicionam a atividade das empresas no que respeita à transição energética. Temos tem muito a ver com a regulamentação, a regulamentação existente, nomeadamente todas as políticas de descarbonização, a redução da dependência energética, muitos compromissos internacionais de legislação que vem da União Europeia, como temos o PNEC de 2030, para a redução para 55% das emissões, a neutralidade carbónica em 2050 e a obrigatoriedade de metas ambientais, nomeadamente definidas pelo Scope 1, 2 e 3, que tem, como todos sabemos, penalizações tanto financeiras como até custos reputacionais para aqueles que não as cumprem. Há um segundo pilar também importante, que tem muito a ver com a pressão que hoje em dia existe, com os temas climáticos, com a pressão mediática e social sobre estes temas. Os consumidores estão muito mais exigentes, exigem mais responsabilidade climática e próprias medidas de ESG que são avaliadas por bancos, por auditores, por uma série de contrapartes importantes na avaliação destes temas. Existe a monitorização das cadeias de valor também, como falei do
dos clientes e fornecedores que necessitam de cumprir estas metas, nomeadamente os scopes que eu falei há pouco, e que trazem impactos reputacionais, que por um lado podem ser bastante positivos, mas para quem não os cumpre também são impactos negativos. E por fim, e talvez um dos temas mais importantes, em termos de benefícios económicos, que tem impacto direto na conta de exploração das empresas, as poupanças energéticas, as energias renováveis neste momento já têm, em muitas regiões, custos inferiores aos combustíveis fósseis. Essas medidas são avaliadas pelos indicadores como o LUCOIL, Levelized Cost of Energy. O solar, por exemplo, é um dos fontes alternativas de energia renovável mais baratas nos dias de hoje e também uma maior previsibilidade nos custos energéticos futuros para aqueles que consigam implementar tanto centrais para autoconsumo de solar como para equipamentos para eficiência energética. Também nos permite, e além deste impacto na conta de exploração das empresas, também nos permite a conquista de novos clientes, porque hoje em dia existe a obtenção de certificados para exportação, e obviamente que há clientes que exigem que na sua cadeia de valor exista uma descarbonização dos seus fornecedores e, portanto, para nos candidatarmos a novos clientes e novos mercados, é importante também cumprirmos estas metas. E, por fim, também não menos importante, a parte de investidores, bancos, que também exigem, e além de mais linhas de apoio e investimentos em ESG, os bancos hoje em dia também dão uma importância grande a estes aspectos. Portanto, estes são os 3 pilares que nós entendemos que são críticos para este processo de transição energética, como um fator diferenciador, o impacto nos resultados das empresas, mas mais à frente penso que nos casos práticos vamos ter a oportunidade de ver qual é que é o impacto que estas medidas têm e conseguir tentar medi-las em termos de poupanças em vários setores de atividade. Gostaria também só aqui para dar aqui alguns exemplos daquilo que estou a referir, quais são as empresas líderes no mundo e as grandes empresas, tanto nacionais como internacionais, que investimentos é que têm feito nesta área da transição energética. Os exemplos que selecionámos aqui são recentes. Este da Amazon foi anunciado já este ano 17 novos projetos de solar e eólico em Espanha, 870 megawatts, num portfólio da Amazon que já conta com 4,2 bi de investimento. A Google também foi um projeto que foi muito falado, porque nos data centers, grandes centros de consumo de energia, fizeram uma otimização do sistema da AVAC e trouxe poupanças de 15%. A Apple talvez até seja este o exemplo mais conhecido da maioria das pessoas, por causa da sede na Califórnia. Neste momento a sede é talvez a maior central fotovoltaica em coberturas, tem 17 megawatts, e neste momento a Apple funciona 100% com energia renovável, com auxílio, obviamente, de baterias. A Walmart também fez um projeto muito interessante de eficiência energética, porque exigiu na sua cadeira de valores reduzir todas as emissões. Portanto, lá está aquele exemplo que eu dava há pouco da exigência de alguns clientes perante os seus fornecedores de conseguirem medir o impacto das emissões na cadeia toda, portanto, aquilo que se refere como Scope 3. E, por fim, também um exemplo que para nós particularmente é-nos muito caro, que é o da IKEA, porque envolve uma série de coisas que a Green Yellow tem experiência a fazer, não só na parte de produção solar, como também na parte toda de substituição de equipamentos, seja bombas de calor, seja sistemas de baterias, com sistemas de optimização e de gestão, entre outros. Portanto, estes são como referência de grandes empresas que têm sido os líderes nesta área de transição energética, mas poderíamos estar aqui a falar e de empresas nacionais que vamos dar exemplos mais à frente. E também só, muito rapidamente, falar sobre quem é que nós somos. A GreenYellow é uma empresa que existe há cerca de 18 anos. A única atividade que faz
e está focada só em duas áreas: a produção descentralizada de solar e em eficiência energética. Só para vos dar uma ordem de grandeza, a empresa neste momento conta com cerca de 1000 pessoas. Temos instalados cerca de 1.7 gigas em UPACs, em centrais para autoconsumo, com cerca de 3.700 centrais espalhadas pelo mundo e cerca de 3.400 contratos em eficiência energética. Esta é uma empresa que é importante referir que foi um spin-off de um grupo de retalho alimentar, do Casino. Foi uma empresa que nasceu na sua gênese como uma empresa somente de engenharia. Pensamos que é muito o nosso ADN fazer projetos e ser muito fortes na componente de engenharia, tanto na parte de concepção de projetos, implementação, seja na produção solar fotovoltaica, seja na componente de eficiência energética, que exige alguma complexidade do ponto de vista de engenharia. Pensamos que isso é um fator que nos distingue da maioria da nossa concorrência. E é uma empresa que hoje em dia é detida a mais de 80% por um fundo de private equity, que é a Ardian, talvez o maior fundo de infraestruturas europeu, gera uma carteira de 160 bis, e portanto é uma empresa que tem a necessidade e a ambição de investir cerca de 500 milhões de euros na Europa, tem uma política de crescimento essencialmente na Europa. Podes mudar o gráfico. E está presente em quatro hubs regionais, estão aqui referidos neste mapa, na América do Sul, em África, Ásia, e assim de uma turma, tudo como eu referi, numa política de crescimento na Europa. Só para entrar um pouco mais no detalhe e para vos dar uma ideia daquilo que nós temos feito, como referi mais à frente, com os exemplos práticos será mais fácil analisar este tipo de serviços que disponibilizamos, mas para vos dar aqui uma ideia geral, a Greenyellow disponibiliza esta plataforma de soluções para descarbonização. Começando aqui um pouco do lado direito, temos os sistemas de gestão e os sistemas de baterias. Depois temos muito fortes, onde tem sido a principal atividade até em Portugal, onde já temos cerca de 150 centrais para autoconsumo PACs instaladas. Também estamos a fazer projetos em comunidades de energia. Começámos agora também a fazer projetos e propostas para soluções de armazenamento de energia, baterias. Obviamente também na parte de eficiência energética, uma das áreas desde o frio industrial, substituição de caldeiras por bomba de calor, chillers, etc. Isto tem sido bastante a atividade e a plataforma que a Greenyellow disponibiliza para os nossos clientes, que à frente exemplos práticos. Neste momento eu gostaria então de passar para focarmos aqui o potencial do autoconsumo, e nomeadamente dar-vos aqui alguns exemplos e dar ênfase àquilo que muitas vezes parece, hoje em dia, porque já há muitas entidades, muitas empresas que têm instalado centrais fotovoltaicas para autoconsumo, mas na realidade, não sendo rocket science, exige aqui alguma análise cuidada para que as centrais possam vir a produzir aquilo que é suposto, e portanto a parte de concepção de projeto, implementação, operação, manutenção e reporting ganham aqui um peso bastante importante, e para isso eu ia pedir aqui ao meu colega e diretor-geral da Greenyellow, Luís Pereira de Almeida, para falar sobre este tema. Obrigado. Peço desculpa, é o José Miguel. Bem, primeiro de tudo, muito obrigado a todos pela participação. Eu vou começar por explicar o que é o que nós fazemos. Basicamente, nós focamos na produção solar descentralizada e na parte da eficiência energética, e respondendo à pergunta que é o que é a produção descentralizada, basicamente acaba por ser o fornecimento e instalação de um sistema fotovoltaico, conhecido como unidade de produção para autoconsumo, para ser instalado localmente no local onde irá ser o consumo. Consiste na instalação de painéis fotovoltaicos
acaba por ser também a instalação de um inversor, de um contador, toda a cabelagem, projeto-chave na mão, com o objetivo de poder fornecer um sistema completo aos nossos clientes e acabamos depois, no âmbito do modelo de negócio, fornecer energia sem qualquer custo e investimento por parte dos clientes inicial. Quando nós acabamos por falar um sistema descentralizado, acabamos por ter 3 alternativas. No âmbito da legislação em vigor, temos a possibilidade de poder injetar na rede, porque a legislação assim o permite, caso haja permissão por parte da própria rede para o fazer, sem injeção na rede, caso haja limitações, ou então utilizando baterias para um aumento da sua autonomia. Daí ser muito importante, quando nós olhamos para os casos concretos, a Green Yellow foca-se muito em tentar perceber, junto dos clientes, qual é que efetivamente a dimensão que é mais adequada, não só para o perfil de consumo, mas também acima para o modelo de negócio, tendo em conta possíveis restrições que podem existir. Passando ao próximo slide, falando aqui, uma das restrições, que vou passar aqui caso a caso, é, muitas vezes, a área disponível. Atualmente, no setor industrial, temos perfis de consumo completamente dispares. Clientes que consomem muito, extremamente intensivos, consumos intensivos, temos clientes que consomem pouco, e a área disponível acaba por ser determinante. Tipo de instalações que nós temos. Temos instalações no terreno, onde a Green Yellow tem muito consideração as limitações do terreno, orientações, inclinações, possíveis sobramentos podem existir por árvores, e acabamos por focar-nos naquilo que são os pequenos detalhes. Detalhes estes são a elaboração de um estudo geotécnico para perceber se o terreno tem capacidade para suportar e salvaguardar toda a sua estabilidade, questões associadas ao licenciamento, vamos ao detalhe em analisamos o PDM por forma a poder assegurar que todos os detalhes do licenciamento são assegurados, distâncias ao ponto de consumo e, acima de tudo, otimização da área. Porque é que eu gosto de reforçar? Porque muitas vezes acabamos por uma determinada forma ignorar pequenos detalhes. Se a produção acaba por estar mais beneficiada, se nós virarmos os módulos para sul, podemos não estar a ir ao encontro do que é o perfil de consumo e a otimização da área, se porventura podemos orientar os módulos, por exemplo, este a oeste. Por isso, acaba por haver do nosso lado e daí eu reforçar muito mesmo a análise do que é os interesses e expectativas dos clientes e a área que temos disponível. Esse detalhe acontece também quando nós olhamos para as coberturas. No entanto, quando nós olhamos para as coberturas, também temos em conta outros aspectos muito importantes e que são o foco da Green Yellow. Por exemplo, a segurança. Trabalhos em altura. É algo que desde há alguns anos para cá a Green Yellow tem-se focado muito, principalmente por questões também não só internas do grupo, sendo um grupo francês, que é muito focado também na questão da segurança de bens e de pessoas, não só bens e pessoas da própria Green Yellow, mas também do próprio cliente, acaba por também ter muito em consideração os trabalhos em altura com segurança. Não só tendo em conta a legislação local, mas também, acima de tudo, ter em consideração a legislação internacional. Como, por exemplo, utilização de medidas de segurança como EPCs, ou seja, equipamento de proteção coletiva, EPCs, equipamento de segurança pessoal, como linhas de vida, acaba por também ter toda a parte de equipamento, como, por exemplo, botas de segurança, arnês, utilização de arnês, por forma a assegurar que tudo corre de acordo com o previsto. Porque não só existe a responsabilidade por parte da Green Yellow quando instala, mas também existe por parte do próprio proprietário quando nós estamos a falar sobre se acontecer algum acidente. Estudos
viabilidade das coberturas e das estruturas. Temos isso em consideração. Consideramos sempre que vamos evitar que a instalação seja uma obra que possa necessitar de licenciamento específico. Por isso tentamos evitar que seja uma altura que não possa ser considerada uma obra de escassa relevância. Cuidados na implementação, evitar sombreamentos, ter em consideração os espaços para a manutenção, ter em consideração os espaços para a manutenção dos próprios equipamentos dos clientes, dos proprietários, das UTAs, das claraboias, das platibandas, da própria cobertura. Temos em consideração, quando instalamos, o detalhe e a preocupação em salvaguardar as garantias das próprias coberturas, da própria tela. Temos em consideração que também, quando nós fazemos o investimento, nós analisamos também todo o acompanhamento durante o período contratual, ou seja, manutenção está considerada no nosso modelo de negócio. Por isso, a manutenção do equipamento, a manutenção da cobertura, de toda a cabelagem e da própria estrutura. Não só garantimos o sistema fotovoltaico e as garantias do sistema, mas também garantimos a instalação e o impacto que tem na sua própria cobertura. No âmbito das coberturas, só para terminar, caso haja necessidade de um reforço ou caso haja necessidade de uma substituição da cobertura, nós podemos ter isso em conta no âmbito do modelo de negócio. Voltando aqui para a questão da solução, podemos ir passar para, se a cobertura não puder, porventura, porque tem muito equipamento na cobertura ou não tem área disponível, muitas vezes existem lugares de estacionamento que podem ser considerados. A solução de carport é, sem dúvida, uma solução muito interessante no âmbito de otimização da área disponível, mas também no âmbito da responsabilidade da própria empresa, cliente, para com os seus funcionários ou clientes, possibilitando zonas de sombreamento, conforto para os clientes ou funcionários quando vão para os seus carros e as temperaturas mais baixas, e todo o detalhe que eu falei no âmbito da cobertura, também temos aqui estudos geotécnicos, equipamento certificado, trabalhos com segurança, assegurar que todos os detalhes no âmbito de segurança do estacionamento estão salvaguardados, como utilização de plintos, fundações, ou seja, a Green Yellow vai ao detalhe por forma a poder ir ao encontro das expectativas dos clientes. Aproveitamos também que acaba por ser uma oportunidade para as empresas utilizarem isto como imagem, comunicação e marketing. Utilizando aqui uma solução interessante, que é um mix. Só falta aqui, por acaso, a solução também utilizando o terreno, mas podíamos utilizar aqui uma solução de mix, utilizando coberturas, car parks, podendo utilizar, por exemplo, interligações em baixa tensão, média tensão, se necessário, utilização de proteções homopolares ou não proteções homopolares, se caso queiram ou não injetar na rede. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que, acima de tudo, a Green Yellow tem um foco em ir ao encontro das expectativas do cliente, customizando a sua solução, personalizando a sua solução, através do modelo de negócio, através da análise do perfil de consumo, através do dimensionamento, através da implantação e a implantação adequada àquilo que é a área disponível. Ou seja, dependente da área de negócio, dependente da área disponível e de todas as condicionantes envolventes, como, por exemplo, licenciamentos necessários, áreas disponíveis ou necessária ou não substituição da cobertura, a Green Yellow vai fazer dimensionar o sistema quase tailor-made a cada cliente. Serão verificadas todas as condições no âmbito de um estudo ou de um pré-estudo ou de uma análise preliminar. Estabilidade da cobertura, estudos geotécnicos e processos de licenciamento. Analisando aqui detalhadamente o que é que nós fazemos e que nos pode distinguir da nossa concorrência. Quando nós olhamos para a área disponível ou olhamos para o perfil de consumo, temos em conta muitos pormenores. O dimensionamento é feito com base num perfil de consumo existente e ou futuro. Gostamos muito de perguntar
se há uma tendência para no futuro aumentar ou não o perfil de consumo, tentar perceber se o perfil de consumo é matinal, é mais a hora do almoço, ao final do dia, ou é mais aos fins de semana, ou os fins de semana estão parados, por forma que o dimensionamento seja adequado a essa realidade. Olhamos para as áreas disponíveis, evitamos sombrimentos, tentamos identificar soluções que possibilitem otimizar a área disponível para que não haja nenhum risco de prejudicar não só aquilo que é a atividade, mas também aquilo que é a produção e o modelo de negócio. Um pequeno detalhe, quando nós olhamos para o dimensionamento, temos em conta que muitas vezes, muitas indústrias têm pequenos detalhes que têm que ter em conta. O seguro do próprio cliente relativamente às coberturas. A instalação tem em conta uma possível conversa direta com o próprio seguro, por forma a assegurar, desculpem a redundância, mas assegurar que tudo está salvaguardado. E que vamos ao encontro também daquilo que são as exigências dos próprios seguros das coberturas. Quando nós olhamos para o sistema fotovoltaico, um dos detalhes que é determinante é aquilo que são as estimativas de produção. Por isso é que nós utilizamos software certificado, neste caso o PVSys, com base em bases de dados reais, realistas e certificadas. E temos em conta, quando nós fazemos o dimensionamento, tudo tem a ver com perdas associadas ao equipamento já existente, à localização da indústria, ao tipo de equipamento, à distância dos cabos, se é em baixa tensão, se é em média tensão, perdas por transformação, tudo isso está considerado na nossa análise. Reforço a palavra e a frase. Esta instalação é uma instalação tailor-made para ir ao encontro das vossas expectativas. Por isso, quando nós fazemos a instalação, fazemos uma instalação com base naquilo que é o desejo e a realidade que vocês têm como clientes. Muito importante. E é mais ainda do que nunca determinante. É o que é a parte inicial de venda seja realizada e assegurada no pós-venda. Porque caso não haja um acompanhamento adequado, aquilo que nós estamos a propor pode não funcionar e não é do nosso interesse, principalmente como investidores, e não é do nosso interesse não ir ao encontro das expectativas, sempre a falar disto, mas é verdade, das expectativas dos proprietários. Por isso, a operação de manutenção está salvaguardada com a operação através da monitorização do sistema diariamente, análise de alarmes, rápida intervenção caso seja necessária, manutenções preventivas anuais e manutenções corretivas caso seja necessário, trocas de equipamentos e acima de tudo, uma gestão de relatórios e de acompanhamento junto do próprio cliente de como é que o sistema está a funcionar, salvaguardando os números que são apresentados inicialmente e que se espera que vão se manter durante o período contratual. Passando aqui ao Luís para o próximo slide. Muito bem. Muito obrigado, José Miguel. O José Miguel falou fundamentalmente da produção solar descentralizada e, portanto, de toda a temática do solar fotovoltaico. Eu vou explicar aqui um bocadinho com mais profundidade a temática da eficiência energética e depois, inclusivamente, dando aqui alguns casos de sucesso, casos práticos que têm sido abordados aqui pela Green Yellow. Quando falamos de eficiência energética, e esta é de facto uma das grandes áreas a que a Green Yellow se dedica, aliás, foi, como disse o Miguel Almeida Henriques no início desta apresentação, foi inclusivamente a área que deu origem
à Green Yellow, foi aqui que a Green Yellow foi concebida, mas o que é que falamos quando falamos de eficiência energética? Falamos, de facto, de um mundo muito vasto de soluções. E para abordar devidamente o tema, o que é que, naturalmente, é sempre aconselhado fazer? É sempre aconselhado fazer um diagnóstico energético, para se perceber exatamente onde é que estão as falhas, onde é que estão os pontos fracos de cada uma das empresas com que trabalhamos. Encontramos uma panóplia muito distinta de situações, tipicamente processos, muitas vezes industriais, não otimizados, equipamentos antigos, equipamentos mal dimensionados, que quando foram adquiridos há 15 anos, ou há 10 anos, ou há 20 anos atrás, estavam de facto bem dimensionados, mas que hoje, face à realidade, já não estão de facto adequados. Processos com perdas, sejam térmicas, sejam outras quaisquer, com isolamentos deficientes. Enfim, encontramos todo um conjunto de situações muito diversas. E para esse conjunto de situações existem naturalmente soluções tecnológicas. Soluções, enfim, que todos conhecemos, desde uma simples iluminação LED, que é naturalmente do mais simples que podemos encontrar, até sistemas mais relacionados com automação, com sensorização, com monitorização e atuação em tempo real, com sistemas de gestão técnica centralizada, com bombas de calor, sistemas modernos de AVAC, de climatização. Quer dizer, existem, no fundo, o que não faltam no mercado são soluções tecnológicas. Agora, como é que nós integramos e implementamos essas soluções tecnológicas, porque elas muitas vezes depois não funcionam por si só, têm que estar integradas num todo e têm que fazer, o todo tem que ter coerência. Efetivamente, aí é que entra, no fundo, aqui a nossa expertise e a nossa capacidade para abordar temas complexos. Naturalmente que o impacto que estas soluções e que estes investimentos podem ter, enfim, são aqueles que naturalmente todos esperamos, e particularmente aquilo que as empresas querem hoje em dia, não só devido às questões que falávamos aqui no início, regulatórios e de uma certa pressão, quer social, quer mediática, quer dos próprios acionistas, para que as empresas sejam mais eficientes, mas aquilo que todos procuram são naturalmente economias ou poupanças em faturas energéticas e em custos. Sejam custos, digamos, no imediato, sejam numa lógica também de redução de custos de manutenção, portanto, que se prolongam naturalmente ao longo do tempo. Tudo isto tem um impacto significativo naquilo que é a competitividade das empresas e, naturalmente, é com isso que nós, e é exatamente isso que procuramos defender junto dos nossos clientes, para os convencer efetivamente a investir nestas soluções. Eu queria focar aqui, enfim, para não ser muito maçudo nesta análise, mas eu trago aqui 3 ou 4 exemplos de soluções técnicas que podem ser implementadas em diferentes setores. De uma forma abrangente na indústria, enfim, temos naturalmente uma panóplia enorme de soluções, mas, por exemplo, soluções relacionadas com recuperação e armazenamento de calor, principalmente em empresas que utilizam o calor no seu processo produtivo. Imaginemos, por exemplo, uma cerâmica que utilizam fornos a altíssimas temperaturas e que podem naturalmente utilizar todo o calor que é gerado durante todo o seu processo, para naturalmente o recuperarem e utilizarem noutras fases do processo produtivo, recuperar, armazenar e utilizá-lo mais tarde. Portanto, este é apenas um exemplo de muitos outros que podíamos dar, que é naturalmente um bom exemplo de uma área
onde efetivamente a indústria tem interesse, certamente, em investir em eficiência energética. Também na área do agroalimentar, e temos já de seguida um caso prático, muito concreto, de um investimento feito pela Green Yellow, mas tipicamente no agroalimentar há uma grande preocupação com a conservação dos alimentos, uma vez produzidos, ou mesmo ao longo do seu processo produtivo. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com a produção de frio industrial é absolutamente estratégico para as empresas do setor e, portanto, investimentos nesta área que tornem as empresas mais eficientes também são naturalmente privilegiados e, aliás, é uma das áreas a que mais, inclusivamente, nos dedicamos. Outro exemplo completamente diferente na área da hotelaria. Tipicamente a hotelaria, uma grande parte do seu custo é gasto em climatização, em sistemas de AVAC, que podem ser substancialmente mais modernos e muito mais eficientes. Temos hoje em dia hotéis que foram construídos, alguns deles há 30, 40, 50 anos atrás, com processos absolutamente ineficientes nessa área e onde existe naturalmente muito potencial para explorar. E finalmente trazemos aqui o caso do retalho, que é um caso que naturalmente nos é muito caro, porque o retalho é exatamente, como explicámos no início, a origem da Green Yellow. E eu, no caso do retalho, trago naturalmente o exemplo dos sistemas de refrigeração, que, dependendo das situações, mas que podem representar em alguns casos eu diria entre pelo menos 30% a 40% do consumo de energia de uma unidade de retalho, um supermercado, um hipermercado, e que também é naturalmente um tema de preocupação para as empresas do setor. Eu queria dar aqui até um exemplo de uma conversa que tivemos há algum tempo atrás com um cliente nosso, que dizia que tinham muita preocupação, de facto, com os sistemas de refrigeração, mas como alguns sistemas já eram muito antigos, eles até preferiam, de certa forma, não lhes tocar, ou tinham algum receio de lhes fazer alguma coisa, porque sentiam que aquilo era um bocadinho uma black box, não saberiam muito bem o efeito que teria qualquer alteração desses sistemas. Portanto, essa é exatamente isso é exatamente aquilo que nós não queremos que os nossos clientes façam, que é, evidentemente, não atuar por receio ou por medo de alguma consequência negativa. Não. Existem soluções para estas situações e, naturalmente, que nós, enquanto Green Yellow, temos todo o know-how precisamente para as abordar. Antes só de passar aos casos práticos, queria só tocar muito rapidamente naquilo que é, no fundo, o nosso modelo de negócio que aplicamos de forma transversal em todos os casos, em que é um modelo sem investimento e de partilha de poupanças, em que, tipicamente, os nossos clientes têm uma determinada fatura energética num período inicial e que, com os investimentos que são feitos, o cliente começa a beneficiar, uma vez implementado o projeto, imediatamente de poupanças. Naturalmente que essas poupanças são partilhadas durante um determinado período pré-estabelecido, são partilhadas entre Green Yellow e o nosso cliente. Durante esse período, que é o que chamamos o período de exploração, a Green Yellow responsabiliza-se por toda a componente de gestão do projeto, toda a componente de operação de manutenção, preocupação naturalmente, com os seguros adequados à preservação, digamos assim, da integridade dos seus ativos, e uma vez terminado o período contratual, esse ativo passa da nossa esfera para a esfera do cliente, passando o cliente a beneficiar naturalmente de todas as poupanças daí decorrentes. Evidentemente que este modelo tem as suas virtudes e nunca é demais
recordá-las, enfim, para além, obviamente, da redução da fatura energética, da redução, aliás, da redução de custos, da maior atratividade enquanto parceiro comercial, a melhoria da competitividade da empresa. A empresa fica, no fundo, munida aqui de uma margem adicional para investir em novos processos, para se focar noutras áreas, valorização do ativo, proteção do meio ambiente, etc. Mas há aqui um ponto, ou dois pontos apenas que eu gostava de salientar. Nós, Green Yellow, acreditamos muito nisso porque vemos isto sistematicamente no terreno a acontecer todos os dias. Quando um projeto é desta natureza, seja de eficiência energética, seja de solar, portanto aqui estamos a abranger os dois casos. Quando um projeto é investido pela Green Yellow, por uma entidade externa, como a Green Yellow, esse projeto tem, naturalmente, um acompanhamento e uma monitorização muito mais ativa, muito mais proativa. Portanto, qualquer questão, qualquer problema que possa surgir, a nossa equipa tem, naturalmente, a responsabilidade de atuar e de atuar imediatamente, atuar rapidamente. E esta preocupação com a rentabilização do ativo, que beneficia ambas as partes, portanto aqui há naturalmente interesses completamente alinhados entre nós e os nossos clientes, é exatamente aquilo que resulta numa melhor performance, e daí a especialização da Green Yellow nestas áreas, beneficiar claramente os seus clientes. E vamos já dar um caso talvez bastante paradigmático relativamente a esta realidade. O caso que eu gostava... nós trazemos aqui basicamente dois casos que eu gostava de falar um bocadinho e de explicar. O primeiro deles é um caso de um grande projeto de solar fotovoltaico que implementámos no Grupo Jerónimo Martins, e o outro é de eficiência energética. Mas já lá vamos a esse. No caso do projeto fotovoltaico que estamos a fazer no Grupo Jerónimo Martins, nós começámos a trabalhar com o Grupo Jerónimo Martins há cerca de 7, 8 anos, e trabalhamos neste momento com 3 insígnias, uma na Polónia e 2 em Portugal, Guiadronca, Pingo Doce e Recheio. E temos neste momento em curso, eu diria numa fase já muito avançada, um projeto de implementação de mais de 2.000 centrais fotovoltaicas em todo, digamos, em 2 países, em Portugal e na Polónia. E uma das questões que muitas vezes as pessoas com quem falamos, as empresas se perguntam porque é que um grupo, como o Grupo Jerónimo Martins, quer dizer, que é provavelmente das empresas mais saudáveis financeiramente que temos em Portugal, porque é que um grupo com esta dimensão e com certeza com meios financeiros significativos, precisa de um investidor como a Green Yellow para suportar o investimento nesta área. E, efetivamente, o tema aqui não é tanto os recursos financeiros que em particular, naturalmente, a Pública Jerónimo Martins tem, mas sim os resultados que a Jerónimo Martins obtém. Porque, efetivamente, a Jerónimo Martins já teve a oportunidade de comparar aquilo que é a performance de ativos detidos por si e geridos por si, com as suas equipas, e aquilo que são os resultados detidos pela Green Yellow, com, naturalmente, uma gestão Green Yellow. E, naturalmente, como o que a Jerónimo Martins percebe é de retalho, não percebe naturalmente de solar fotovoltaico, prefere confiar à Green Yellow aquilo que é o seu, digamos, o seu know-how e o seu métier. E este é um caso que de facto para nós é paradigmático, porque é muito significativo. Estamos a falar de instalações que, no seu total, neste momento já ultrapassam 100 megawatts. Portanto, estamos a falar de um projeto já de facto de grande dimensão. Só para vos dar uma ideia,
cada loja individualmente considerada, porque estamos a falar de dimensões de lojas muitas vezes muito diferentes, conseguem produzir cerca de 15% a 40% daquilo que é a sua energia, portanto, o impacto em termos de consumo, depois agregado em todo o grupo, é massivo, é muito elevado. Estamos a falar, de facto, de quantias financeiras muitíssimo significativas. O outro, já agora, aquilo que estamos a falar na Jerónimo Martins pode ser aplicado a muitas outras empresas, onde temos desenvolvido projetos, aqui em Portugal, em Espanha, em França, em vários países da Europa, onde a Green Yellow está presente, e deixamos aqui, e faremos circular no final desta sessão, esta apresentação, em que conseguem naturalmente ter aqui mais alguns exemplos. O outro caso, para terminar esta apresentação, que eu gostava de falar, era o caso do agroalimentar que foquei aqui há minutos atrás. E é o caso de uma empresa portuguesa, um grupo Montalva, que se dedica fundamentalmente a todo à produção e distribuição, portanto, produção e venda de carne, e que implementou um projeto, eu diria um projeto bastante ambicioso, que na prática significou aqui a implementação de um conjunto bastante diverso de soluções com vista à eletrificação completa do seu negócio. Isto é, a empresa utilizava não só eletricidade, mas também utilizava gás no âmbito do seu processo produtivo. Com a implementação deste projeto, passou apenas e só a utilizar a eletricidade. Okay? E o projeto passou como podem ver aqui nesta apresentação, pelo retrofit e controle de sistemas frigoríficos, com a implantação de fluidos naturais, a recuperação de calor, retrofit do sistema de ar comprimido, otimização de bombas de vácuo. Portanto, passou por um conjunto de tecnologias que necessitavam de uma atualização naquilo que é todo o seu processo produtivo, resultando naquilo que é naturalmente o objetivo final, que é numa poupança na ordem dos 36% de consumo de energia da empresa. Portanto, estamos a falar qualquer coisa como 2,1 gigawatts-hora por ano poupados por esta empresa. É muitíssimo significativo. Este é o primeiro investimento que fizemos numa primeira fábrica do grupo Montalva. Naturalmente, o objetivo é replicar isto a várias outras fábricas que o grupo tem, porque naturalmente enfim, com uma boa experiência, naturalmente podemos no fundo, replicá-la para outras realidades muito semelhantes. E, portanto, isto para vos dar uma ideia daquilo que são investimentos que estamos a fazer em realidades muito concretas da indústria em Portugal. Temos também uma série de outros investimentos feitos em áreas, quer no setor alimentar, que de facto é uma das áreas onde nos sentimos, porventura, um pouco mais à vontade, mas também em setores como o setor industrial automóvel, onde temos feito investimentos, quer em Espanha, quer em França, muito significativos, e onde nos sentimos também particularmente vocacionados para os abordar. Ok? Portanto, com isto termino. Miguel, passávamos aqui à parte de perguntas e respostas. Sim, há aqui já algumas perguntas em duas áreas diferentes, tanto no chat como no Q&A. Temos ambos abertos. A primeira pergunta que vem aqui do Rui Martins pergunta-nos a que preço é que o equipamento passa para o cliente no final do contrato. Esta é fácil de responder já, é custo zero, basicamente seja num contrato de PPA ou de Energy as a Service, um PPA em termos de produção de energia,
o payback, a proposta de PPA, o preço que nós apresentamos, inclui, obviamente, depois a passagem desse equipamento ao fim do contrato, que normalmente na área para autoconsumo varia entre 10 a 15 anos, podendo ir até 20 anos, também os fazemos, e no final do contrato passa sempre a custo zero para o cliente. Esse payback que eu referi, obviamente, não está tudo incluído, não só a parte financeira do investimento por nós efetuado no equipamento, mas obviamente toda a operação, manutenção, seguros, tudo aquilo que o Luís referiu, está embutido nessa proposta, e por isso é que empresas, como o exemplo que foi dado da Jerónimo Martins, apesar de terem capacidade financeira, e são empresas que são conhecidas por não gostarem de deixar dinheiro em cima da mesa, preferem subcontratar estes serviços do que estar, no fundo, a ter esse custo interno, que não é só o custo financeiro, mas também o custo da alocação de equipas internas para fazer a parte toda de diagnóstico, a parte toda de seleção de contrapartes, lançar concursos, fazer construção, fazer a fiscalização, fazer a monitorização e o reporting dessas centrais para atividades que não são core na empresa e, portanto, subcontratam a terceiros como a Greenyellow. Portanto, respondendo, o equipamento passa a custo zero para as empresas. Obviamente, se pode estudar contratos um bocadinho mais tailor-made se o cliente quiser pagar um PPA mais barato e ter um custo mais à frente, um valor residual depois na transmissão do equipamento. Mas esse não é o contrato tipo. Temos aqui outra pergunta. João Jacinto, quais as vantagens do modelo da Greenyellow na partilha de poupança em comparação com o investimento próprio feito pela empresa? Talvez estão um bocadinho ligadas as duas. Luís, se quiseres responder. Portanto, o investimento, vamos lá ver, eu responderia a isso pegando um bocadinho naquilo que disse durante esta apresentação. Ou seja, a grande vantagem de poder, de um cliente ter um investimento de uma entidade terceira como a Greenyellow reside no facto de ter um parceiro especializado na área e de não ter que alocar recursos internos para gerir esse processo. O facto de ter um parceiro especializado vai fazer com que esse parceiro não só esteja focado nesse investimento. Ok, Ricardo, peço desculpa. Luís, não estávamos a Eu ouvir. vou talvez então repetir a minha resposta. Eu diria que a principal diferença do modelo de investimento Greenyellow e um modelo de investimento direto de uma qualquer empresa será fundamentalmente o facto de a Greenyellow, sendo um parceiro especializado na área, poder obter, em média, uma performance melhor nesse investimento do que um cliente obterá. Reparem, este é o nosso negócio, é o nosso investimento. Nós vamos querer valorizá-lo, vamos querer retirar o máximo benefício dele e, portanto, vamos estar constantemente preocupados não só com a sua total operacionalidade, mas também com, dentro da operacionalidade, com a sua melhor performance. Por outro lado, isto também permite que os nossos clientes não se foquem efetivamente naquilo que é a gestão dessa tecnologia e que, portanto, possam alocar essas pessoas e esses recursos a outras atividades. Bem, temos já respostas um bocadinho mais rápidas. Temos aqui várias perguntas. Há aqui outra que nos pergunta que se em dias nublados ainda assim poderemos obter 100% da produção solar. José Miguel, se quiseres dar uma pequena nota sobre isto. É muito simples. Em dias, quando fazemos o dimensionamento e fazemos o cálculo do PV-SIST, temos em conta exatamente a localização e tudo tem a ver com a radiação solar naquele local.
prevemos já algumas horas onde poderá haver tempo nublado e não haver sol. Em dias de 100% nublado, não há produção. Isto não funciona como solar térmico, através de temperatura, mas sim pela radiação solar. E por isso a orientação e também a sua localização são determinantes de forma a poder termos a produção. Respondendo diretamente à pergunta, 100% é muito nublado, não é possível. No entanto, quando há uma pequena neblina, não é impeditivo de haver produção. Pronto. Outra questão aqui, qual é que é os montantes mínimos na fatura mensal de eletricidade? Se atuamos só em empresas ou também em particulares? E qual é o valor mínimo? Nós não temos estabelecido exatamente um valor mínimo, enfim, depende um bocadinho, naturalmente, da relevância do negócio e do projeto para a Green Yellow. Eu diria que, tipicamente, uma empresa com uma fatura mensal abaixo de 10.000 euros não é enfim, o projeto à partida não terá uma dimensão interessante para ser abordado pela Green Yellow, mas evidentemente podem haver exceções, elas existem. Mas eu diria que, se calhar, ali uma fatura na ordem dos 10.000 euros seria talvez mensal, seria o limite mínimo para, para ser interessante, ok? E nós não trabalhamos no mercado residencial, trabalhamos só para o mercado empresarial. Outra pergunta, referente qual é o número de anos mínimo no contrato para o PACS? Se fazemos também o aumento da capacidade de autoconsumo de instalações fotovoltaicas existentes nas empresas e se garantimos a manutenção total dos equipamentos. Posso? Sim. O número mínimo de anos de contrato normalmente costuma ser os 10 anos. No entanto, podemos aqui ajustar consoante também aquilo que é a realidade. Fazemos aumento de capacidade de autoconsumo. O autoconsumo em Portugal funciona como modular, ou seja, aquilo que tem atualmente não é impedimento de poder ser aumentado, tendo em conta as necessidades e o perfil de consumo que possa sofrer. Por isso, sim, podemos ter a capacidade para não só aumentar, mas investir, ou até, inclusive, caso seja do vosso interesse, poder comprar o sistema existente e gerir todo o sistema já com o aumento. Por isso, sim, garantindo não só que produzimos e fornecemos a energia, mas também mantemos a globalidade do sistema. Tendo em conta que, em termos legais, vai ser sempre necessário fazer o processo junto à DGG da globalidade do sistema. Esta é respondendo a esta pergunta. Só mais chega nos contratos que temos de PPA, apesar de a maioria ser a 10 anos, existe sempre a possibilidade do cliente poder fazer o que se chama o step-in e, mediante um pagamento antecipado, poder adquirir os equipamentos a um determinado valor a partir do 5º, 6º, 7º ano. Temos aqui outra pergunta. Quais as dificuldades que têm tido ao longo do vosso percurso neste negócio? Quais as condicionantes mais relevantes? Vamos a 1 minuto. Não. Dificuldades. Esta pergunta é boa, mas é uma pergunta um bocadinho aberta demais. Ora bem, eu diria que talvez a principal dificuldade que nós sentimos ao longo do percurso foi quando começámos a trabalhar nesta área há muitos anos atrás, não é? Tivemos que evangelizar um bocado o mercado, enfim, em que falar de solar para autoconsumo ainda era algo que as pessoas praticamente não tinham ouvido falar e, portanto, estávamos numa fase ainda muito embrionária. Hoje em dia, enfim, já todas as pessoas naturalmente sabem do que é que estamos a falar. Eu diria que mais recentemente a principal dificuldade é muitas vezes aqui há por vezes um certo desajustamento
de expectativas, porque muitos clientes querem coisas que por vezes são impossíveis. Naturalmente nós temos enfim, existem formas destes projetos e destas tecnologias serem implementadas e naturalmente há resultados que são esperados, mas muitas vezes os clientes têm expectativas um bocadinho desajustadas face àquilo que é a realidade e por vezes não, enfim, podem ter aqui alguma dificuldade em encaixar a realidade daquilo que são que são os resultados proporcionados pelos projetos, que já de si são naturalmente muito bons. Há aqui mais umas quantas perguntas. Em quanto tempo pode uma empresa começar a produzir energia solar fotovoltaica e gerar poupança? Isto obviamente depende muito de projeto a projeto, instalação a instalação, se é no rooftop, se é a dimensão da própria central, mas eu diria que uma central típica de 300, 400, 500 kW pode ser construída em 2, 3 meses e pode começar logo a gerar poupanças ao fim do terceiro mês e, portanto, são processos relativamente rápidos. Aqui mais uma pergunta sobre se é possível ou não acumular os benefícios do contrato com o Green Yellow com fundos do PRR, passados ou presentes. Luís? Sim, senhor. Nós temos uma solução, digamos, do ponto de vista prático e jurídico, que permite, de facto, acumular esses benefícios. É algo que estamos disponíveis para fazer. É uma solução muito tailor-made, que tem que ser discutida e analisada em cada caso concreto, mas sim, é possível. É uma pergunta se nós estamos restritos a alguma zona geográfica, se fazemos projetos em África. Nós, aqui, Green Yellow Portugal, não. A Green Yellow tem presença em África, mas não é seguramente a zona geográfica onde tem tido mais projetos e onde está mais focada. Poderá ser analisado pontualmente determinado projeto, mas eu diria que na maioria dos países não temos presença em África. Bom, ultrapassámos o objetivo das 11 horas, são 11h03. Inês, se tiver mais alguma questões. Tem aqui só uma pergunta que eu acho que Se quiserem pode ser responder determinante. mais alguma questão, estejam à vontade. Aqui fala sobre a instalação realizada pelas equipas próprias da Green Yellow. A Green Yellow trabalha com vários parceiros que são instaladores, que acabam que têm que ser parceiros que realmente vão em conta dos requisitos de qualidade do grupo Green Yellow, mas acaba por trabalhar com vários parceiros nesse campo. Não são equipas próprias. A nível de gestão é, sim, sem dúvida alguma, uma equipa de gestão própria, mas acaba por trabalhar com vários parceiros pelo país todo. Sim, investimos também em baterias. A sua rentabilidade depende muito da dimensão e do perfil de consumo e do tarifário do próprio cliente. Ou seja, mais uma vez, tailor-made. Como é óbvio, ter uma rentabilidade ou um período de payback de 1 ano para uma questão de uma bateria não é viável. No entanto, se houver aqui contratos a 10 anos ou 15 anos, pode sem dúvida alguma ser interessante analisar, e se houver então apoios, melhor ainda. Mas sim, a Green Yellow investe também em soluções com bateria. Só mais aqui uma pergunta, se é sempre obrigatório manter a ligação à rede, apesar de ter centrais fotovoltaicas. Depende, obviamente, quer dizer, há bocado falámos do exemplo da Apple, da sede da Apple, tem 17 megawatts de baterias e está completamente off-grid, completamente independente da rede. Normalmente, indústrias, todos os exemplos que aqui demos, a percentagem de produção de energia no consumo total da fatura pode variar entre 20%, 30%, 40%. Tipicamente é isto que acontece, seja por diversas razões, seja por questões económicas, dimensionamento e paybacks, seja por espaço disponível e seja por utilização ou não de baterias. Posso responder rápido?
Joana, eu queria só responder estas últimas questões, que é, então sempre é obrigatório o uso em paralelo de energia da rede e solar. O sistema fotovoltaico para autoconsumo contempla a instalação do sistema para produção própria e o que não for suficiente poderá ir buscar à rede. Por isso pode trabalhar em paralelo à vontade sem qualquer problema. A energia fornecida à empresa vem de comunidades energéticas. Não necessariamente a empresa poderá incluir, ou pode-se integrar ou não numa comunidade, ou seja, um autoconsumo coletivo, mas isso é um passo após a determinação do seu próprio sistema. Ou seja, poderá ou não fazer parte de uma comunidade ou de um autoconsumo coletivo. Por isso, sim, poderemos analisar caso a caso e caso haja empresas à volta que têm energia em excedente, em excesso, poderão ser feitas esses autoconsumos coletivos, essas comunidades, para poder haver fluxo de energia partilhado. Sim. Só referir também que os nossos contactos vão estar na apresentação que vai ser distribuída para aqueles que queiram depois marcar uma reunião ou esclarecer dúvidas diretamente. Inês, se calhar passo-lhe assim, são 11h06. Sim, vamos dar por finalizado. Não estamos a ouvir. Ai, não estão a ouvir? Sim, agora sim. Agora sim. Sim, como o Miguel disse, não se preocupem, caso tenham mais questões que não conseguiram ver respondidas aqui nesta hora, podem sempre, como sabem, como eu deixei já no chat, contactar o e-mail marting@ccip.pt para pedir a apresentação ou para pedir os contactos aqui da Green Yellow. Terei todo o gosto em partilhá-los e vocês podem entrar em contacto direto aqui com os nossos oradores. E irei também partilhar essa apresentação. Mas por agora, chegamos ao fim, temos que encerrar. Muito obrigado aos nossos oradores por estarem aqui hoje e por virem aqui dar o seu know-how sobre este assunto. E também obrigado a todos os participantes por se terem juntado a nós. Mais uma vez, nós vamos enviar a gravação deste webinar e a apresentação por e-mail para todos os participantes que no formulário deram autorização para tal. Caso não, já sabem, o e-mail a recorrer é marting@ccip.pt. Pronto, e convido-vos a acompanhar outros webinars e iniciativas da CCIP no nosso website, nas nossas redes sociais ou subscrevendo a nossa newsletter. E terminamos assim o nosso webinar de hoje. Muito obrigada a todos. Bom dia. Obrigado. Obrigado a todos também. Obrigado.